Oi, pessoal. Chegamos ao capítulo 10. Estamos quase no finalzinho do curso, né? Vamos conversar agora sobre os tópicos de segurança e gerenciamento de redes. A gente já viu como é que a rede funciona, o que é o modelo OSI, endereço IP, como é que um computador se comunica, qual é a função do roteador, qual é a função de um switch, né? E quando a gente falou de switch, lembra que eu falei que uma rede ela tinha que ser uma rede escalável, uma rede que tem QoS, uma rede que tem no final segurança, né? Por isso tem um capítulo específico para isso. Cada vez mais se fala em segurança, principalmente quando você está conectado à internet. Mas também uma rede corporativa, uma intranet, tem os seus riscos de segurança, tá? Não é só quando você está na internet. Por exemplo, um funcionário descontente pode, sim, tentar causar algum prejuízo para a empresa, apagar arquivos que ele tinha, que só ele tinha, uma base de clientes, alguma coisa assim. Não pensem que isso é uma coisa impossível de acontecer e que não acontece no dia a dia, né? Então, quando a gente fala de segurança, a gente fala tanto da parte física como lógica, como a segurança da informação. O mais importante é a informação hoje em dia, né? Segurança da informação da empresa, né? Uma base de clientes, uma carteira de clientes, se a empresa trabalha com segredos industriais, né? Uma fórmula, alguma coisa assim. Então a segurança da informação ela é muito importante. Quando a gente fala de segurança, vamos nos questionar um pouco e perguntar, né? Por que proteger? O que a gente vai proteger? De quem? Contra o que? Onde e como a gente faz essa proteção? Se você fizer o CCNA Security, você vai ver que tem uma parte que é bem parecida com o que eu coloquei aqui, porque a gente está falando de segurança de uma maneira genérica. Mas quando eu falo de segurança, eu gosto de fazer o aluno pensar sobre isso, né? Por que a gente tem que proteger? Existem leis, existem regras. O bom senso diz que a gente não pode invadir o computador de uma outra pessoa para capturar fotos, seja o que for do computador. Não precisa nem falar o que foi, né? Vocês lembram do caso da Carolina Dickman. O bom senso diz que você não deve fazer uma coisa que aquele cara fez, né? Mas são coisas que acontecem, tá? Então por que proteger? Porque tem gente querendo fazer coisa errada. Seja por estar estudando, seja por pura diversão, por vingança, para ganhar dinheiro, né? Para ganhar dinheiro. Existem, sim, riscos, ameaças relacionados a invasões, a ataques e tudo mais. Então, por que a gente tem que proteger? Porque o mundo não é perfeito, né? O mundo não é perfeito e as pessoas também não. Então, existe esse risco em uma rede. Ainda mais que tem muitas empresas e muitas redes que a gente está falando de dinheiro, né? Então, existe aí brilha os olhos do atacante quando a gente fala em dinheiro. O que a gente vai proteger? Principalmente as informações da empresa, né? E claro que para proteger as informações, a gente não pode deixar o cara invadir a rede, a gente não pode deixar os nossos dispositivos desprotegidos. Então você vai ter que acabar protegendo o quê? Protegendo os dispositivos de rede, os hosts, os servidores. Opa! Os hosts. Faltou uma perninha aqui do H, né? Os servidores. Você vai ter que proteger a comunicação. Ah, tem um cara que está enviando uma informação através da internet. E aqui no meio desse e-mail tem uma coisa importante que é uma lista de clientes cruciais. Alguém pode pegar isso aqui e simplesmente espionar. Se você não criptografar. Se você não passar isso aqui através de uma VPN, através de um e-mail seguro, tá? Então a gente tem que proteger isso aqui, proteger a nossa infraestrutura para não deixar que qualquer maluco entre e tenha acesso aos nossos equipamentos. Tem vários níveis de proteção. De quem que a gente vai proteger? Ah, dos hackers
terroristas, funcionários que estejam descontentes com a empresa e estão se desligando. Você pode ver, tem muita empresa que quando vai desligar uma pessoa, não deixa nem o cara acessar o computador dele, nem nada. Isso é uma maneira de você garantir a segurança. Ah, mas isso é exagero e tal. Depende da política de segurança e depende da criticidade de cada rede, tá? Se a informação que tem naquela rede, que tem em um banco de dados, em um servidor, está acessível àquela pessoa, ele está sendo desligado, a empresa pode realmente não querer que ele acesse para não correr nenhum risco que uma informação seja perdida. A informação hoje em dia vale muito dinheiro, né? Então a gente pode proteger contra ameaças externas e contra ameaças internas, tá? Não quer dizer que você vai virar um maluco de segurança e achar que todo mundo quer invadir tua rede, todo mundo quer ferrar com tudo. Simplesmente a gente tem que agir proativamente, né? Desenvolver técnicas que protejam a rede e monitorar. Contra o quê? Contra ataques físicos, ataques lógicos. Hoje em dia é muito comum o uso da engenharia social misturado com cavalos de Troia, né, com os trojans da vida, para querer invadir a máquina de uma pessoa para poder capturar a senha, olhar a senha do internet banking do cara, sequestrar uma sessão. Tem um monte de e-mail, né? Daquele tipo, você precisa atualizar o seu token de determinado banco. Clique aqui e atualize suas informações. Você coloca lá seu nome, CPF, RG, a conta, não sei o que. O cara pede a senha da conta, ele faz um site igualzinho do banco. E com essa engenharia social através do e-mail, ele faz você preencher uma página que ele vai roubar as suas informações. Ou então, no meio do e-mail do cara, ele está lá, veja as fotos que a gente tirou no final de semana. Você abre a foto, ele instala um programinha, um backdoor, um cavalo de Troia, para olhar a tua máquina e espionar o que você está fazendo. Então, onde a gente vai proteger? A gente vai proteger na rede, né, na entrada da rede, nas bordas da rede aqui. É lógico, né, se você está ligado com a internet aqui, o fluxo está entrando aqui, você pode proteger aqui. E você também vai ter que acabar protegendo nas próprias máquinas, né? Você pode pegar um vírus, você pode pegar um spyware, né? Então você tem que colocar um antivírus, um anti-spyware no próprio host do cliente. Então você vai ter que proteger em vários locais, nos locais que são mais vulneráveis. E como? Através de dispositivos de rede, que a gente vai estudar, um firewall, um IPS, um IDS, da instalação de um software, como a gente já falou, né? Um antivírus, um anti-spyware na máquina do cliente, fazendo os patches de atualização de segurança que o fabricante de um sistema operacional ou de um software orientam fazer, né? Por exemplo, trocando usuários e senhas padrões, aquilo que eu falei, o teu access point, ele está aberto na internet, o cara conseguiu se conectar nele e se conectar via web. Se você deixou aqui o usuário e a senha padrão, ele conecta e mexe, faz o que ele quiser no teu access point. Então, como proteger? Você tem várias maneiras, né? Você tem várias maneiras, desde a configuração, desde o acesso físico, né, de não deixar qualquer um acessar o hack da tua empresa, até mudando configurações padrões, excluindo usuários padrões que podem estar configurados na tua rede e inserindo dispositivos, instalando softwares. Então tem várias maneiras da gente proteger. Isso tudo depende de como a tua empresa, de como a empresa que você trabalha, trata o assunto, né? Trata o assunto. A gente sabe que, por exemplo, bancos tratam esse assunto de uma maneira muito séria, né? Então a parte de segurança em um banco, ela é muito bem pensada, porque está passando dinheiro. Empresas grandes também. A gente sabe que empresa pequena do Brasil, nem firewall, muitas vezes o cara tem, né? O cara só tem acesso à internet e olha lá. Então, dependendo do porte, o assunto pode ser tratado de uma maneira mais desleixada, mas não deveria, né? Não deveria. Tem vários riscos, tem várias ameaças, e esse é um assunto muito sério. E o usuário final tem cada vez mais sido foco de ataques, né? Então, quais são os princípios da segurança?
Confidencialidade, integridade, disponibilidade, não repúdio. A gente já viu isso, que são os mesmos princípios, né, basicamente, que o IPsec usa, né? Então, confidencialidade, você tem que garantir que ninguém vai espionar, ninguém vai ler conteúdo que é importante e deveria ser só da empresa. Integridade, você tem que garantir que o conteúdo, que a informação que um usuário está recebendo é realmente íntegra, ela não foi alterada, ela não foi modificada. Disponibilidade é uma coisa que a gente não viu na VPN. Disponibilidade tem a ver com backup, com redundância. Tá? Com redundância. Por exemplo, você ter backup dos arquivos que você tem no teu database, no teu banco de dados. Senão você sofre uma invasão, ou a pessoa que invadiu não conseguiu fazer nada, ele vai lá e apaga teu banco de dados só de sacanagem. Você perdeu o teu site inteiro. Você administra um e-commerce, por exemplo. Se for apagado o banco de dados do teu e-commerce, você perdeu tudo. Então, backup, o backup aqui, o backup é muito importante, tá? BKP. O backup é muito importante. Mesma coisa a redundância, né? Você tem um servidor, que é o teu servidor de DNS, caiu o teu DNS, pronto, ninguém mais fala nada. Então, você tem que ter pelo menos 2 IPs configurados, 2 servidores de DNS, para que as pessoas consigam falar na internet de maneira segura e eficaz, né? Não repúdio. Não repudiação é o cara não conseguir negar a autoria de determinado mensagem ou alguma coisa que ele fez, tá? Então a segurança da informação, ela tem esses princípios: integridade, confidencialidade, disponibilidade e não repúdio. A autenticidade, normalmente, ela está vinculada com a confidencialidade, né? Então a confidencialidade a gente consegue garantir na comunicação com criptografia. A integridade através de hashes. Disponibilidade, backups e links redundantes, alimentação redundante, a rede elétrica também, né? Caiu a energia, cai toda a tua rede. Então, dessa maneira aqui, ó, a gente consegue garantir os 3 principais pilares da segurança. Quando a gente fala de segurança, principalmente de redes, que é o que a gente está tratando aqui, né? Segurança de redes, não é segurança de informação em geral, a gente está tratando de um curso de redes. Você tem várias vulnerabilidades que são ameaças que você tem na tua rede, que é onde o cara vai fazer o ataque para tentar, o hacker vai fazer o ataque para tentar invadir, ou tirar do ar, ou copiar alguma coisa. Normalmente, o que um atacante vai querer? Ou ele quer invadir, para ele ter acesso a alguma informação, para ele poder copiar alguma informação, ou então ele quer tirar alguma coisa do ar, né, que são os ataques de negação de serviço, ou então ele quer fazer cópia, quer copiar arquivos, quer buscar a informação que tem na tua empresa. Então, o que a gente tem aí, né, de vulnerabilidade, de ameaça? Primeira coisa são os vírus, worms, trojans, os malwares da vida, né? Que um antivírus e um anti-spyware normalmente dão conta nos computadores. Você também pode, com o IPS, reduzir a quantidade de vírus, worms, trojans que entram na tua rede. O IPS ajuda com isso, tá? O Intrusion Prevention System. Então, vírus, worms, trojans são todos softwares maliciosos que têm uma intenção de ou danificar. Um cavalo de Troia, por exemplo, ele quer invadir, abrir uma porta para alguém se conectar na tua máquina. Um worm, simplesmente ele quer se espalhar pela rede, né? Ele quer invadir, claro, ele vai causar algum prejuízo e se espalhar. O vírus também, ele tem uma função de danificar, estragar algum processo, alguma coisa assim. Os backdoors aqui, ó, são buracos deixados normalmente em programas maliciosos que você baixa na internet para o cara poder invadir a tua máquina, tá? Spoofing é um tipo de ataque. Esse nome spoofing quer dizer que você vai falsificar.
Tá? Então você tem o MAC spoofing, ARP spoofing, IP spoofing, DHCP spoofing. Então, por exemplo, você tem uma máquina, aqui, você sabe que tem uma outra máquina que tem acesso a um determinado servidor. Você não tem, mas essa máquina tem. Você pode, por exemplo, fazer um IP spoofing, mentir, falar que o teu IP é o IP desse cara aqui, ó, tá? Você pode fazer um MAC spoofing, falar que o MAC daquele IP é o teu MAC e começar a mandar coisa para o servidor. E o servidor, ao invés de mandar para a máquina que ele tem permissão, ele vai mandar para você. Então você consegue comunicação com o servidor fingindo ser outra máquina. Isso é só um exemplo simples, tá? Mas o MAC spoofing, ARP spoofing, IP spoofing, DHCP spoofing, normalmente eles visam um ataque, por exemplo, de man in the middle, ou então para fazer uma injetar informações fáceis. O que é o ataque de man in the middle? Né? É um cara que está no meio aqui, e ele vai tentar pegar as informações de um cara, passar para frente, fazer essa informação passar por ele e voltar. Ele pode simplesmente copiar a informação, ou então ele pode alterar as informações, tá, em proveito próprio. Então isso é um ataque de man in the middle, um cara que está no meio do caminho. Ataques de buffer overflow, isso aqui é muito comum, a maioria dos ataques e das vulnerabilidades aí tem a ver com buffer overflow. A memória do computador, ela é uma pilha, tá? E se você estourar essa pilha, você pode acessar áreas de memória que você pode executar códigos direto nela, tá? Então o buffer overflow, ele é um ataque que visa você acessar regiões de memória para você conseguir acesso privilegiado ou então conseguir executar algum comando direto na memória. Explorar falhas de configuração é muito comum, né? Como a gente falou, o cara deixa o usuário e a senha, o user e o password padrão do access point dele, aí qualquer um consegue acessar. Ou então o cara instalou um serviço num servidor e não mudou o usuário e senha do administrador padrão. Tá? São falhas de configuração que acontecem. Ou então o cara instala um servidor e deixa um monte de serviço ativo, ao invés de deixar realmente o que precisa. Por exemplo, o servidor ele só serve HTTP e HTTPS. Ele não tem nenhum outro serviço. Aí o cara deixa o FTP, o NTP, deixa o TFTP, sei lá o que, um monte de coisa ativada. E é uma falha de configuração, né? Pô, ele deveria ter deixado só o que ele vai usar, não tudo quanto é coisa ativado naquele servidor. Ou você pode explorar falhas do sistema, tá? Que são chamados exploits. Os exploits aqui, ó, você pode fazer uma varredura, descobrir qual sistema operacional ou software estão instalados numa máquina e utilizar exploits. São brechas de segurança que você usa para invadir a máquina, para mandar um código, para derrubar essa máquina. Tá? É comum serem feitas varreduras aí, né? Varreduras para você verificar quais máquinas estão no ar, quais IPs, quais portas estão abertas, qual é o sistema operacional, qual é o programa, aí você vai com essas informações, procura exploits, procura brechas de segurança para fazer essa invasão. Essas varreduras, elas fazem parte do processo inicial de um ataque. Tá? Então você tem um negócio chamado ping sweep, por exemplo, fazer varredura de ping, você vai pingando uma faixa de IPs válidos para ver quem responde e quem não responde. Aí depois você pode fazer um port scan, que é mandar pacote, né? Tentar fazer a abertura TCP com várias portas, ou então mandar coisa do UDP para várias portas, para ver se aquela porta está aberta ou não. A gente sabe, né, que o TCP ele manda um sim. Se aquele serviço estiver funcionando, o servidor responde com um sim ACK. Aí você responderia com um ACK e começou a transmitir. O port scan, ele só fica mandando sim, normalmente. Só manda sim e vai vendo que porta responde. A porta que respondeu, ele sabe que aquele serviço está aberto. Tá? E você pode fazer uma varredura mais profunda, uma varredura procurando por falhas de sistema. Existem softwares que deixam você fazer uma varredura por exploit, tá?
por falhas no sistema ou falhas de configuração. Então você tem, além da varredura por IP, varredura por porta, você tem como fazer uma varredura mais profunda. Existem uns ataques de senhas, de força bruta, né? O cara vai tentando. Normalmente você tem um dicionário com várias senhas configuradas e você vai tentar um ataque de força bruta. Ataques de negação de serviço, você tentar indisponibilizar um determinado serviço. Esse ataque pode ser aquele famoso só de sacanagem, né? Vamos derrubar o servidor do cidadão. Ou então fazer parte de um outro ataque. Por exemplo, ele derruba um IDS, ele derruba um IPS, para não ser detectado em um outro ataque que ele está fazendo. Tá? Então, o ataque de negação de serviço ele tem dois objetivos. Não é normalmente só derrubar, né? Não é só partir para a ignorância. Você tem o Denial of Service, que é o ataque de negação de serviço mais simples, e o Distributed Denial of Service. Aí esse cara, você tem um monte de máquina mandando informação para fazer o ataque, tá? Esse é o mais perigoso aqui, são os botnets da vida aí. Os atacantes, os hackers, invadem vários computadores, transformam eles em zumbis. Vou colocar assim, em zumbis, e fazem esses caras enviarem, por exemplo, um monte de SIM abrindo conexão com o servidor. Isso aqui é um ataque chamado de SIM Flood. Ou então eles podem mandar um monte de informação UDP, se você está, vamos supor, com o NTP aberto, aquele protocolozinho que você configura a data e hora, né? Se você tiver com o NTP aberto, o NTP ele funciona com o UDP. Então o cara pode usar o NTP para fazer um ataque e derrubar um serviço, tá? Você tem ataque com códigos maliciosos. Um famoso que tinha era o tal do Code Red, que derrubava lá bancos de dados. Você tem vários ataques aí que são feitos com códigos maliciosos, tá? O cara descobre lá que um determinado código derruba um serviço ou então permite que você acesse um serviço como root. Tinha um que era o CWD root do FTP. Hoje em dia quase não dá, né? O cara só digitava lá, era CWD ou PWD, colocava aqui um tio e um root, tá? Eu não me lembro se era CWD ou PWD. Colocava um tio e um root e o cara conseguia acessar como root o servidor FTP. Uma coisa idiota, né? Você fala, por que o cara fica perdendo tempo para fazer isso, né? Pacotes mal formados. Pacotes mal formados eles podem ser usados para fazer ataque de Denial of Service. Eu trabalhei num projeto de telefonia IP que tinha um equipamento lá que ele era vulnerável a um tipo de pacote mal formado do SIP. Quando ele recebia esse pacote mal formado, simplesmente ele rebutava o dispositivo. Era um dispositivo de telefonia IP que fazia gravação, alguma coisa assim. Aí, alguns pacotes mal formados do SIP simplesmente faziam a máquina rebutar. E nem era um ataque que a gente estava sofrendo. Era uma coisa interna. Alguns pacotes estavam mal formados e acabavam derrubando isso. Então, vulnerabilidades, ameaças, as vulnerabilidades, né, elas podem ser várias. Você veja a quantidade de coisa que a gente estudou. Existe ainda, por exemplo, a engenharia social, que é você vasculhar lixo, procurar informações sobre a vida de uma pessoa, se aproximar de uma pessoa para descobrir informações dela, para tentar, por exemplo, alimentar o teu dicionário de senhas. Você descobre o nome da filha, o nome do filho, você descobre a data de nascimento, você descobre quando nasceu a filha, quando nasceu o filho, e começa a fazer combinações entre essas coisas para tentar descobrir a senha, para você entrar remotamente numa determinada rede, vamos supor. Então a engenharia social, ela é uma ferramenta poderosa, tá? Ela é uma ferramenta poderosa. Deixa eu apagar aqui. Então, que tipos de ataques a gente tem? Normalmente você tem aqui ataques de reconhecimento
Isso aqui é o cara querer descobrir informação do sistema, acesso, o cara está tentando acessar o sistema e o partiu para a ignorância, o ataque de negação de serviços. O cara quer derrubar o sistema. Eu não consegui descobrir nada, não consegui acessar nada, eu vou te detonar. Então é mais ou menos isso, né? É o partir para a ignorância. Ataque de reconhecimento nem sempre é um ataque que você vai fazer a uma máquina. Você pode procurar informações sobre a rede do cara no Ruiz. Tá? Você pode usar o Ruiz para procurar informação da rede do cara, procurar qual é o IP dele, qual é o e-mail do administrador do sistema, qual range de IPs eles têm configurados. Tá? Aí, depois que você descobriu informações, um ataque de reconhecimento, você pode usar também aqui no ataque de reconhecimento, ping sweep, port scan, né, para descobrir com ping sweep daquela faixa que você descobriu de IP que o cara tem, quais máquinas estão vivas. Aí das máquinas que estão ligadas, né, que estão vivas, que porta TCP ou UDP eles têm. E com as portas que estão abertas, qual é o tipo de exploit que eu posso usar. Tá? Então, esses aí são os ataques de reconhecimento. O cara está juntando ferramenta para atacar. Depois que ele fez isso, ele pode tentar um ataque de acesso. Tentar ganhar acesso ao sistema, a uma máquina e escalar privilégio. O privilege escalation. Quer dizer o quê? O cara, quando você entra numa máquina, você invade, nem sempre você vai ter acesso administrativo, né? Então você vai ter que buscar maneiras de escalar privilégio, de virar um administrador do sistema para poder fazer o que você quer. E tem os ataques de negação de serviço, que são para você derrubar um sistema. Nem sempre é partir para ignorância só, né? Às vezes você quer derrubar, como eu falei, você derruba um determinado servidor, um determinado IPS, para poder se infiltrar sem ser percebido. E lógico, quando o cara está fazendo tudo isso aqui, ele terminou o que ele tem que fazer, tem as técnicas de evasão, né? Você tem que sair sem ser percebido. Tá? Você tem que sair apagando log, tem que sair apagando as tuas pistas. Né? Então, veja que o ataque aí, ele vai ter várias etapas. Né? Vai ter várias etapas. Se você estudar mais a fundo um curso sobre segurança e tudo mais, isso aqui daria algumas semanas de aula, né? Existem várias técnicas, existe um planejamento, passos que o pessoal segue para poder fazer esse tipo de coisa. A gente não está aqui querendo formar hacker e nem falando que você deve fazer isso, tá? Na realidade, o ataque, a invasão, a cópia, a destruição de informações é crime. Hoje em dia já é crime, tá? Ah, eu esqueci de falar, né? O que o cara quer fazer? O cara pode querer atacar, copiar e desfigurar também, né? Que nem tem página que o cara coloca a caveirinha e fala, eu ataquei aqui. Então, ataques atacantes, seus objetivos: espionar, copiar arquivos e dados, desfigurar, destruir dados, causar indisponibilidade, né? Pode até existir outras motivações, essas são as mais comuns, né? E quem são os atacantes? A gente chama todo mundo de hacker, né? Isso aqui é a mania que tem, já ficou. O hacker, ele é o bandidão, né? Ele é o cara que vai atacar, ele é o nerdzão maluco que quer roubar dinheiro do banco. Mas existem vários nomes, né? White Hat, Grey Hat, Black Hat, Cracker, Freaker, Spammer, Pisher e um monte de coisa. O White Hat, ele é aquele hacker do bem, né? Ele é o cara que estuda o hackerismo para poder ajudar as empresas e as pessoas a se protegerem. Mesma coisa aqui do que um hacker acadêmico e de um computer security hacker, né? Aí a gente tem o Grey Hat, Black Hat. O Black Hat é aquele cara que está a fim de detonar mesmo, né? O Cracker é o cara que quer quebrar senhas e quebrar licença de software e tudo mais, né? Você tem aqui o spammer, é muito comum, a gente se encontra todo dia, né, com um monte de e-mail de spam. Hoje em dia, com os smart qualquer coisa,
eu estava vendo uma reportagem que eles já estão sendo alvo dos hackers, né, dos spammers. O pessoal já está pensando um jeito de começar a mandar propaganda direto para os smarts, qualquer coisa. Para uma smart TV, para uma smart geladeira, que fala aquela geladeira, né, que tem aquela telinha na frente. Então o pessoal já está procurando um jeito de começar a mandar propaganda direto para... Já pensou, você está vendo lá a tua televisão e aparece uma propaganda num negócio maluco no meio da tua televisão. O pisher, o cara que sai pichando o site da internet, né? Script kiddies. Script kiddies são aqueles caras que usam ferramentas prontas para poder fazer invasão, invadir o Facebook da namorada, né? Para ver se ela não está conversando com alguém, ou do namorado, para ver se ele não está conversando com alguém. E assim vai, tá? Então você tem vários termos que designam aí. E esses termos são alimentados e cada vez você tem uma coisa nova. E a ameaça, que ameaças a gente tem, né? Então esses caras aqui, ó, são os atacantes, né? São os atacantes que a gente tem. E da onde que eles podem vir, né? A ameaça sempre vai vir de fora. Sempre eu tenho uma ameaça de fora. É sempre um hacker que está na internet querendo me invadir. Nem sempre, né? Por exemplo, eu já falei isso aqui, empregados descontentes com a empresa. Ou então, um hacker que mandou currículo para uma empresa para invadir de dentro, que é muito mais fácil. Você tem nações ou estados. O caso dos Estados Unidos lá, né? Que a turma estava lendo e-mail, leu até e-mail da Dilma. Terroristas. Existem terroristas e eles podem sim tentar derrubar serviço ou invadir computadores das pessoas para poderem esconder arquivos e fazer ataques, né? Criminosos, gente que quer roubar dinheiro, roubar informação, por exemplo, roubar número de cartão de crédito para comprar na internet no teu nome, competidores de mercado, não pense que é só coisa de filme, né? E agências governamentais que está junto aqui, né, com nações e estados. A gente já viu esse caso dos Estados Unidos aí deu uma repercussão mundial aí no final do ano passado, comecinho de 2014, final de 2013, comecinho de 2014. Como que a gente vai se proteger então? O que tem aí disponível para a gente se proteger? Primeiro, dispositivo de rede. A gente se protege com firewall. Esse é o que a gente mais conhece, né? Todo mundo conhece aí, já ouviu falar de um firewall. Quem está na área de segurança, se você está entrando agora, talvez você nunca tenha ouvido falar. Mas quem estudou alguma coisa antes de vir fazer o curso, já deve ter ouvido falar de um firewall. O que é o firewall? O firewall é um dispositivo de rede que ele tem a função de isolar dois lados. Um lado que é a tua intranet, né? A tua rede aqui, que ela é a rede confiável, de uma rede suspeita, como por exemplo a internet, que ela não é confiável, porque tem de tudo, você não sabe quem está lá do outro lado, né? Ou por exemplo, para criar políticas de acesso de uma empresa parceira que está se conectando com a tua empresa também. Então o firewall tem essa função de separar, fazer essa segregação entre uma rede segura e uma rede que é suspeita. E além do firewall, a gente tem os sistemas de prevenção ou detecção de invasão, o Intrusion Prevention System e o Intrusion Detection System, o IPS e o IDS. Esses caras, eles detectam e podem até prevenir uma invasão. O IDS, ele só detecta e dá um alarme. Ele pode até fazer uma ação integrada com um firewall, se for do mesmo fabricante, e mandar esse firewall criar uma regra, uma ACL, uma Access Control List, para bloquear determinado ataque. O IDS é capaz de fazer isso, tá? Mas aí não é dele. Ele não consegue impedir nada. Ele vai ter que pedir para alguém fazer por ele. O IPS não. Olha aqui ó, como é que ele está. Ele está ligado aqui ó, entre a internet e a rede interna. Então o IPS ele consegue bloquear um ataque, tá? Então ele consegue bloquear um ataque.
O IDS não consegue sozinho bloquear um ataque, porque ele está em paralelo com a rede. Ele escuta uma cópia da rede, analisa e dá relatórios, ou então ele manda alguém agir. Então veja, aqui eu tenho uma arquitetura bem legal. Ó. Você tem a internet que está ligada no teu roteador, um IPS, um firewall. Então veja, o IPS ele vai eliminar as ameaças que tem na rede, mais um firewall para fazer a política do que pode entrar e do que não pode entrar. E o que passar aqui, ó, você tem ainda um IDS em paralelo para ver se o IPS realmente está bloqueando tudo quanto é ameaça, se o firewall está bloqueando realmente tudo quanto é tráfego que você quer deixar ou não passar. Tá? A diferença é que o firewall ele consegue olhar camada 3, camada 4, e ele até consegue verificar se uma aplicação está de acordo com a RFC dela. Mas ele não consegue olhar o que tem dentro da aplicação. Tá? O IPS e o IDS eles já conseguem ver o que tem dentro do payload, dentro da aplicação. E eles conseguem analisar se aquilo é um código malicioso ou não. Falando mais um pouco sobre firewall, a gente tem aqui no começo, os firewalls, eles eram de camada 3. Eles filtravam por IP. Tá? Ele só falava, esse IP pode passar, esse IP não pode passar, esse IP pode passar. Depois, eles começaram a filtrar também por camada 4. Lembre-se que cada aplicação tem um número de porta. Então, basicamente, você fala que aplicação pode entrar ou sair da tua rede com um firewall. Ou então, que redes podem entrar ou sair para se comunicar com os teus hosts através de filtragem de pacotes, chamado disso aqui de ACL, Access Control List ou listas de acesso. Qual é o problema disso aqui? O problema é que ele não consegue ver se realmente, por exemplo, eu tenho um roteador, um computador aqui, esse computador mandou um tráfego. Quem que pode voltar? É só o tráfego de retorno dele. Mas e se um maluco aqui ó, no meio da internet mandou um tráfego falso? Como é que esse roteador vai ver se isso aqui é falso ou não? Com a filtragem de pacote ele não consegue. Aí entraram os firewalls stateful. Firewall stateful, ele consegue manter uma tabela de estado. Quando o usuário iniciar uma sessão para fora, o firewall vai abrir uma regra de entrada sozinho automático. E ele vai monitorar o estado daquela conexão. Se alguém tentar entrar com tráfego falso, ele vai bloquear. Tem maneiras de burlar isso? Tem, tá? Tem maneiras de burlar isso aí. Esse firewall, ele também pode fazer um negócio chamado Deep Packet Inspection. Tá? A Cisco chama disso aqui, a maioria também chama isso aqui de inspeção de pacote, inspeção de protocolo. Então, por exemplo, o HTTP, ele tem várias mensagens padrões definidas por uma RFC, e se você mandar ele verificar o protocolo, quando o cara entrar ou sair alguma coisa com HTTP, se tiver fora da norma, da especificação, eles bloqueiam. Tá? Esses são os firewalls mais utilizados atualmente. Os firewalls de estado. Firewall stateful. Ele guarda numa tabela de estado a informação sobre a conexão TCP ou UDP. Lembrando que o UDP não é orientado à conexão, né? Ele não tem SIM, ACK, número de transmissão, número de retransmissão, não tem nada disso. Ele só tem IP de origem e IP de destino. Então o UDP ele é muito mais difícil de filtrar. Firewall de aplicação são os proxies. São os proxies, tá? O proxy, ele é um cara que faz a filtragem baseada em camada 7, tá? Como eu falei, tem empresa que trabalha com o proxy, ele mistura com o firewall stateful para fazer a saída da internet. A desvantagem do proxy é que ele pode deixar a comunicação um pouco mais lenta. A vantagem é que ele permite também a autenticação. Quem já não foi acessar alguma coisa via proxy, que ele pede o usuário e a senha, né? E essa autenticação é integrada com
o teu usuário e senha de rede. Tá? E o que é fazer um firewall? O que é fazer uma regra de firewall? Né? O firewall nada mais é que você criar regras. O que é que entra e o que é que sai da tua rede. Essas são as regras, tá? O que é que entra e o que é que sai da tua rede. Por exemplo, aqui eu tenho uma regra. Regra 1. Ação permite qualquer coisa que venha com o IP de origem 192.168.10.20 para o destino 194.154.192.3, desde que ele se comunique via protocolo TCP, qualquer porta de origem para a porta de destino 25. Só que é uma regra falando o seguinte, olha, o meu servidor SMTP, que é a porta 25, ele é o 194.154.192.3. E você pode falar com ele, desde que você fale SMTP mesmo, desde que você queira pegar o SMTP, na porta 25. Porta de origem, qualquer porta. Na realidade, você poderia colocar aí uma porta acima de 1024, tá? Ou então naquele range lá que o Windows usa como porta de cliente. E assim você cria suas regras. Ó, tem uma outra regra aqui, ó, regra 2, permitindo que qualquer endereço de origem, qualquer pessoa que tiver na tua rede, se eles quiserem falar com o destino 92.168.10.3, via porta 80 aqui, ó, TCP 80, então é tráfego HTTP, eles podem se comunicar. Então está aqui mais uma regrinha, tá? Então isso é fazer a regra de firewall. É falar, olha, eu vou permitir sair da minha rede HTTP, HTTPS, FTP e SMTP e IMAP. Pronto. Eu vou receber e-mail via IMAP, enviar via SMTP, eu vou deixar falar via HTTP, HTTP seguro, FTP, aí lógico, né? E o DNS. Pronto, só vai sair isso aqui. Não vai sair mais nada. Eu não vou deixar os caras fazerem mais nada. O DP eu só deixo o DNS, por exemplo. Isso é uma regra de firewall. Uma regra bem restritiva, tá? Você tem duas maneiras de criar regra. Ou você permite o que você quer que saia e nega tudo o resto, tá? Então você pode permitir somente o que você quer que saia e negue tudo o resto. Ou somente negar algumas coisas e permitir o resto, tá? Então você tem esses dois tipos de regra normalmente que são criadas. Aí qual é a melhor regra, né? É você ter uma política de segurança, definir o que pode sair da tua rede, o que é que pode entrar, se precisar entrar alguma coisa, né? E fazer essa limitação de acesso com um firewall, claro, né? Com um firewall stateful de preferência. Na prática tem vários fabricantes famosos aí de firewall, né? Checkpoint, a própria Juniper, a Cisco tem o ASA da Cisco. Então tem vários fabricantes que fabricam firewalls bons, de excelente qualidade aí, né? Quando a gente fala de firewall, você vai ouvir falar também de um negócio chamado DMZ, que é a zona desmilitarizada. O que é a DMZ? É um lugar que você pode colocar na tua rede servidores que podem ser acessados pela internet. Não tem sentido alguém da internet acessar um computador teu. Então, normalmente, o acesso da internet em relação à tua intranet ele é bloqueado. Agora, você pode ter um servidor aqui, de e-mail, alguma coisa assim, que ele tem que ser acessado por usuários que estão fora, né? Então você pode ter aqui uma DMZ, que é uma zona desmilitarizada, onde você vai colocar servidores com IP válido ou então com o famoso NAT reverso, com port forwarding, né? Para você ter um acesso da internet para dentro da DMZ, nunca da internet para dentro da intranet, né? Da internet para dentro da intranet é um risco muito grande. Você vai fazer da internet para DMZ. E, normalmente, da DMZ para intranet também não se faz. Porque o cara pode invadir um servidor da DMZ e daqui passar para dentro da tua intranet. Qual que é a diferença do IDS e do IPS? Para um firewall.
É porque eles vão além do firewall. Veja, o firewall ele vai falar, pode passar, não pode passar. Né? E ele pode, no máximo, analisar um determinado protocolo e falar, não, pô, isso aqui está de acordo com o RFC, isso aqui não, eu vou bloquear. Agora, ele não consegue ler o conteúdo do pacote, o que a gente chama de payload, lá a camada de aplicação. Né? Ele não sabe o que está passando lá dentro. O IDS e o IPS conseguem fazer isso. Eles utilizam o conceito de assinatura para detectar ataques. Eles conseguem ler o que está no payload e descobrir se aquilo é um código malicioso, por exemplo. Tá? Então, analisando essas assinaturas, o IDS e o IPS vão gerar alertas. O IDS vai gerar alerta. O IPS pode gerar alerta e bloquear e tomar uma ação. Né? Então, você tem o conceito aqui de verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, falso positivo e falso negativo. Tá? O que é um verdadeiro positivo? Aquilo era um ataque. É um ataque de verdade. O que é um verdadeiro negativo? Aquilo não era um ataque. Não é um ataque. É uma coisa normal. É um fluxo normal. Tá? Isso é o que a gente quer. A gente quer que dê verdadeiro positivo e verdadeiro negativo. Tá? Que o teu IPS, que o teu IDS reconheça o que é um ataque de verdade e o que não é um ataque de verdade. Então esse é o mundo perfeito. Só que nem sempre o mundo é perfeito. Ele pode ter o quê? Um falso positivo. Ou um falso negativo. Tá? O que é um falso positivo? É um fluxo que está ok, mas o cara pensa que é um ataque. Tem um risco isso para a segurança? Nem tanto, né? O que acontece é que um cara estava tentando acessar um serviço e ele dançou, porque o teu IPS pensou que aquilo de lá era um ataque. Agora, um falso negativo, aí já é um problema, né? Falso negativo, o teu IPS ou o teu IDS estão pensando que aquilo é um ataque, que aquilo não é um ataque, né? Que aquilo é um tráfego que está ok, mas na realidade ele é um ataque. Tá? Ele é um ataque. Ele pensa que o tráfego está ok, mas é um ataque. No falso positivo é o que? Ele pensava que era um ataque, mas na realidade o tráfego era um tráfego tranquilo. Então o verdadeiro negativo ele é muito perigoso, porque você foi atacado. Então o falso negativo aqui, ele é muito perigoso. Né? Você pensa que é um fluxo normal, mas na realidade o falso negativo é um ataque e o cara acabou de invadir a tua rede. Tá? Então só lembrando, IDS, ele detecta um código malicioso e ele pode, no máximo, avisar um sistema de gerenciamento ou mandar uma informação para um outro equipamento, acionar uma lista de acesso para bloquear um tráfego. Essa ação que ele pode tomar com um terceiro depende de fabricante, depende de integração, depende de um monte de coisa. Tá? E o IPS, ele vai aqui entre o fluxo do cliente e a internet, por exemplo. Tá? Então o IPS detecta e é capaz de bloquear o tráfego. O tráfego passa por ele. Então ele pode detectar, bloquear e informar ao sistema de gerenciamento. O IPS não. O tráfego é copiado. No IDS o tráfego é copiado. No IPS o tráfego passa por ele. Tá? Então essa é a diferença. Qual é o melhor para usar na rede? É lógico, né? Se você quer se proteger, é o IPS. Só que falar que o IDS não serve para nada não é bem assim. Aquilo que eu falei, o IDS ele pode servir como um fiel da balança, para verificar se você não está realmente deixando passar coisa que deveria ter sido bloqueada pela rede. Tá? Então, o IDS, o IPS e o Firewall, eles têm esses usos. Né? O Firewall ele vai limitar o acesso, vai falar isso aqui pode passar, isso aqui não pode passar. Beleza, isso aqui pode passar, mas será que esse negócio que está passando não é um tráfego suspeito?
O IPS consegue analisar e até bloquear se for um ataque. O IPS, então, ele consegue agir sobre a ameaça. O IDS não. O IDS ele detecta, manda um alarme e, dependendo do equipamento, pode mandar uma configuração para um outro equipamento, montar uma ACL, alguma coisa assim. Com isso a gente viu a proteção da rede, né? Na rede a gente tem então Firewall, IPS, IDS. Existem outras coisas ainda. Existem equipamentos que conseguem proteger você contra spam, tá? Contra spam. Um appliance que você vai colocar aqui, ele vai proteger você contra spam. Ele vai verificar o tráfego de internet, se não está entrando nada suspeito. Então existem mais opções de segurança ainda que só isso, tá? Só que aí depende muito de fabricante. Não são coisas padrões. São dispositivos criados com recursos que é de um determinado fabricante. Por isso que a gente não vai abordar tanto assim. E como é que eu protejo hosts e servidores? Hosts e servidores eles estão vulneráveis ao quê? A vírus, spyware, a invasões, né? Então eu tenho que ter o que na minha rede? Eu tenho que ter um antivírus. Normalmente o antivírus protege contra worm, contra trojans, contra vírus, né? Você tem o anti-spyware também, para proteger você contra programas spywares. Firewalls pessoais, por exemplo, o Windows 7, o Windows 8, ele já vem com firewall pessoal dentro dele ativado. Atualização de patches de segurança. A Microsoft é campeã nisso, manda um monte de patch de segurança. Se você tem um antivírus, você tem que atualizar as definições de vírus dele. Se você tem um anti-spyware, você tem que atualizar as definições de spyware dele, né? Não adianta ter um antivírus e nunca atualizar. Os vírus novos podem te atacar. E lógico, né? Treinamento, conscientização dos usuários sobre problemas de segurança, sobre engenharia social e ter uma política de segurança na empresa. A política de segurança é um documento formal falando o que é que você pode, o que você não pode, e falando de segurança de maneira geral, né? Como é que você vai gerenciar a segurança da tua rede, desde a parte mais lógica, vamos falar assim, até chegando lá no final, no usuário final, sobre o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer com o computador dele. Recomendações gerais de segurança. A gente foi falando ao longo do curso, né? Ao longo desse capítulo. Aplicar patches, desativar serviços desnecessários, exigir senha forte. Esses dias eu vi no Facebook, né, o cara criando uma senha e tinha um monte de coisa lá, no final era um inferno criar a senha. Dependendo do que você coloca para criar a senha, realmente é um inferno, mas às vezes é necessário, né? Mandar o cara trocar a senha periodicamente, proteger o acesso físico aos computadores e demais equipamentos de rede, impor práticas seguras de programação para evitar falhas como por exemplo, o buffer overflow, SQL injection, né? O pessoal conseguir injetar coisa num banco de dados. Realizar regularmente backup de dados e verificar sua integridade. Não adianta ter backup. Não adianta. Se você não for verificar a integridade do teu backup, não adianta ter backup. Eu já passei por situações em outras empresas que a gente tinha backup de tudo, quando deu problema foi subir o backup não funcionava. Tá? Treinar os usuários, conscientizar os usuários, usar criptografia quando você estiver saindo para a internet ou, por exemplo, em e-mails de usuários que são sensíveis não pessoalmente, né, que tem informação importante, informação sensível para a empresa. Defender-se contra ataques técnicos de implantação de sistema, de segurança de hardware e software. Defender contra ataque técnico, né, contra coisas que a gente falou, né, que o Firewall, IPS, IDS consegue te assegurar, né, e ter uma política de segurança documentada para uso de toda a empresa. Né. Essas são as recomendações de segurança. Vamos dar uma paradinha aqui. Daqui a pouco vai ter um segundo vídeo aqui, né,
vai ter um segundo vídeo. Eu vou continuar essa videoaula falando sobre a parte de gerenciamento de redes. Tá? Então, segurança a gente fica por aqui. Na próxima videoaula, a gente vai falar sobre gerenciamento de redes. Pessoal, obrigado e até a próxima videoaula, ainda nesse capítulo, né, que a gente vai falar sobre gerenciamento. Qualquer dúvida, fórum. Você já deve estar cansados de ouvir falar isso, né?